E aí galerinha, tudo bem? Meu nome é o Professor Clay, eu sou professor de História aqui do canal do YouTube, do EADELIA. Eu peço para vocês curtirem, compartilharem, comentarem no vídeo, se esse conteúdo for significativo para a vida de vocês. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Todo mundo sabe mais ou menos o que foi a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial ela é muito mais abordada na mídia, no cinema, então a gente tem uma visão muito mais nítida do que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Contra os nazistas, aí você tem o Capitão América, você tem Pearl Harbor, você tem os filmes de guerra, Cartas de Iwo Jima, Resgate do Soldado Ryan, Além da Linha Vermelha, você tem muitos filmes, Círculo de Fogo, que trabalham com a Segunda Guerra Mundial, a questão dos soviéticos, do Ocidente, contra os regimes nazifascistas, principalmente Alemanha, Itália e Japão. Mas tiveram outros menores envolvidos, certo? Vai ter um outro vídeo nessa playlist que vai abordar esse assunto da Segunda Guerra Mundial. É o nosso terceiro vídeo dessa playlist. Então vamos voltar. Aí fica a pergunta. E a Primeira Guerra Mundial? O que foi? O que a gente lembra quando a gente fala da Primeira Guerra Mundial? Primeira Guerra Mundial, a gente lembra, na melhor das hipóteses, que tinha trincheira, tinha gás mostarda, tinha aquele avião do Barão Richthofen, né, do avô da Suzane que matou os pais. Quer dizer, a gente lembra algumas coisas, assim, alguns lapsos. Lembra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a gente não lembra necessariamente o que foi. Por que começou, por que acabou, causas e efeitos, a gente não lembra disso se a gente não se aprofundar para discutir esse assunto, certo? E a Primeira Guerra Mundial nada mais é do que o ápice de tensões que vão se colocando na política internacional europeia desde o século XIX. São tensões que vão explodir em 1914, levando o mundo a uma guerra que durou 4 anos e proporcionalmente feriu e matou mais soldados europeus do que a Segunda Guerra Mundial. Ela durou 2 anos a menos que a Segunda Guerra Mundial. Se ela tivesse durado o mesmo tempo, de 6 anos, teria morrido mais soldados. Quer dizer, é uma guerra extremamente mortal. Porque a gente está numa transição do modo de fazer guerra napoleônico para o modo de fazer guerra moderno. Porque assim, antigamente, as infantarias de linha, os soldados eles andavam com fardas coloridas e andavam em linha. Certo? Line formation, que a gente fala, né? Formação em linha. Por que formação em linha? Porque as balas das armas, elas eram esféricas. E elas sendo esféricas, a gente tem em física, né? Porque a aerodinâmica, quando a bala é bicuda, porque quando ela sai do cano da arma, o cano da arma sendo espiralado, a bala gira, e no girar ela corta o ar e perpassa e vai mais longe. Quando a bala é esférica, ela vai mais perto e a precisão ela não é tão boa. Então, o que eles faziam para compensar? Eles colocavam os soldados em fila e a fila atirava e depois carregava a arma, depois atirava de novo. Quer dizer, o tempo de recarga variava entre 30 segundos e 1 minuto e meio, dependia da experiência do soldado. Quer dizer, então era um negócio bem idiota, se a gente for olhar com os olhos de hoje. Por que a gente não pode olhar com os olhos de hoje? Os olhos de hoje, eles são olhos que não são os olhos de ontem. E quando você olha para o ontem com os olhos de hoje, você está cometendo um pecado na historiografia que a gente chama de anacronismo. Você está violando a linha do tempo. É como você assistir uma série até a última temporada e você voltar no episódio 1 da primeira temporada e falar, caralho, que boneco burro. O que o boneco está fazendo? Entendeu? Porque você já teve a visão do que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer, então você olha para o passado e fala, caralho, como esse boneco é burro. Mas na realidade, você está colocando no passado uma visão que ele não tem. Então você fala, o bicho é burro, anda com roupa colorida em fila. Não, o jeito de fazer guerra antigamente, não tinha rádio. Então para passar ordem, eles passavam com cornetada, com tambor. E os códigos de cor das unidades militares serviam para isso, as fardas, o general de longe saber onde estão os seus soldados. Então tudo tinha um porquê. Tá, e a guerra morria muita gente, mas morria menos gente do que vai passar a morrer, porque com a invenção da bala pontuda, da minigun, da primeira munição pontuda,
o alcance dos rifles vai subir de 250 metros para 1.500 metros. Aí você coloca todo mundo bonitinho em fila com uma arma de precisão de 1.500 metros. Óbvio que vai dar merda, vai morrer gente pra caralho, tá entendendo? Vai morrer muita gente. Além disso, vai ter a invenção das armas químicas. Você usar o famoso gás mostarda. E não é a mostarda da Heinz, você põe no sanduíche. Gás mostarda é feito à base de cloro. Vamos lembrar da aula de química, lá no ensino médio. O cloro, como gás, ele é mais pesado que o ar. Então, se a gente lembrar da nossa memória coletiva, que na Primeira Guerra Mundial os soldados ficam em trincheiras, que são grandes buracos no chão, escondidos, você joga uma bomba de gás mostarda, o gás vai entrar no buraco, as pessoas vão respirar o gás cloro ele se transforma em ácido clorídrico, exposto em água. Ácido clorídrico é um ácido terrível. Ácido clorídrico vai derreter o pulmão do cara e o cara vai cuspir pedaço do pulmão antes de morrer. Quer dizer, show de bola. Além disso, vai ter a inovação do avião, que não tinha avião antes. Aí o avião vai colocar toda uma nova perspectiva no combate. O tanque de guerra, quer dizer, muitas das armas que a gente conhece vão surgir na Primeira Guerra Mundial. A metralhadora. E os generais e os soldados não estavam preparados para lutar, levando em consideração essa novidade que surgia no mercado. Essas novidades. Então vai ser uma guerra que vai morrer muita gente. Proporcionalmente à Segunda Guerra Mundial, morre mais gente. Proporcionalmente, não em números absolutos. Aí, essa é uma ideia do que foi a mortandade. E também é uma das primeiras guerras que vai morrer mais civil junto com militar. Porque algumas batalhas vão ser lutadas dentro de cidades, como a Batalha do Marne, a Batalha de Verdun, a Batalha do Marne, perto de áreas urbanas, quer dizer, vai ter morte colateral, o que a gente vai chamar depois de guerra total. A guerra total viola o que a gente chama de regras da guerra. Até o século XIX existiam regras. Você só ataca soldado inimigo, o soldado se rendeu, você era prisioneiro, você não maltrata a população civil, quer dizer, haviam regras. Essas regras eram respeitadas sempre? Não. Mas haviam regras. A ética militar, havia a ética, uma certa ética. No século XX, na Primeira e principalmente na Segunda Guerra Mundial, a ética vai ser jogada pela janela. Inclusive vão tacar bomba atômica no Japão na Segunda Guerra. Quer dizer, o civil passa a ser visto como parte do país inimigo. Então, em algumas situações é justificável você fazer maldade com os civis para vencer a guerra. É o conceito de guerra total. Tá, e como que estourou essa guerra? Quais foram os motivos? Então, primeiro a gente tem que voltar e rever alguns conceitos lá do ensino médio. Primeiro conceito, o conceito de imperialismo. O que é imperialismo? Imperialismo são práticas adotadas pelas nações europeias e posteriormente Japão e Estados Unidos de opressão de culturas locais para buscar o quê? Recursos naturais e mercado consumidor para suas fábricas. Nós estamos vivendo um momento chamado Segunda Revolução Industrial, no século XIX. Essa Revolução Industrial, ela espalha da Inglaterra para o resto da Europa. Quando você tem uma Revolução Industrial, você tem uma transição de uma economia feudal para uma economia capitalista. E a economia capitalista precisa do quê? Gente para comprar e matéria-prima para fabricar. Então a fábrica precisa de acesso à matéria-prima e mão de obra e gente para comprar, certo? Então, por exemplo, a gente vai ter a fabricação na Europa de muitas coisas que vão circular ao mundo. O aço, navios, o carro, roupas de borracha, produtos à base de café, à base de açúcar, quer dizer, toda essa fabricação ela vai precisar de mão de obra. A mão de obra vai ser o proletário, o pobre que foi expulso do campo pelas leis de cercamento lá no século XVIII. Eles são expulsos do campo, são proibidos de mendigar pelas leis de vadiagem, então eles aceitam qualquer trabalho para comer. Então a gente vai ter uma situação que um homem ganha 10 libras esterlinas por mês de salário, uma mulher ganha 5 e uma criança ganha 3,50. Quer dizer, salário de fome. O cara nem come direito, pra você ter uma ideia. Então, vai ter toda essa mão de obra com fome, trabalhando por qualquer coisa.
até um ponto que essa mão de obra começa a se revoltar, que vai surgir um movimento operário na Inglaterra, por exemplo, e depois na França. Que, por sinal, é onde o Marx e o Engels vão ter uma grande penetração nesse movimento operário para começar a construção da Internacional Comunista. Eles vão ter o acesso nesse descontentamento do pobre em ser oprimido pelo rico. Essa opressão Marx vai chamar de luta de classes, um choque histórico entre quem tem o meio de produção e quem não tem, e que vai invariavelmente no futuro caminhar para a vitória do oprimido, que seria a instalação do comunismo puro, depois do socialismo. Então, mas esses caras é só uma parte da equação, a mão de obra barata. Precisa dos recursos. Onde tem esses recursos? Na Ásia tem, na África, na Oceania, na América do Sul. Quer dizer, então vão se estabelecer relações predatórias dos países europeus com seus vizinhos pobres de baixo. Esses vizinhos pobres, sendo reinos africanos, dinastias asiáticas, repúblicas latinas, vai ser uma relação do tipo: você produz, traga para mim. Se você não quer vender pelo preço que eu quero pagar, eu derrubo você e ponho o outro no lugar. Basicamente vai ser uma relação predatória. Por exemplo, em 1850, vai ter algumas coisas que um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, ele coloca no seu livro A Era dos Impérios, que vão possibilitar a dominação da África. Primeiro, a descoberta do quinino. Quinino é um remédio que cura malária. Os europeus nunca conseguiram dominar o coração da África porque a malária botava eles para correr. Certo? A malária botava eles para correr, então eles tinham que correr, porque morria de malária. Depois vai ter a invenção do telégrafo. Comunicação. O telégrafo é o pai do rádio. Comunicação por código Morse. Rápido. Depois vai ter a invenção da ferrovia. Transportar muamba do interior para o litoral. Rápido. Então as companhias inglesas, francesas, elas vão começar a invadir a África, a Ásia e a América Latina na intenção de fazer o quê? Eu preciso desse produto. Eu vou instalar uma ferrovia. Essa ferrovia vai pegar o produto, vai levar o produto para o litoral e vai vender para mim. E tudo na mão da companhia inglesa. Por exemplo, a primeira ferrovia aqui da Baixada Santista, do local onde fica a escola, que eu estou gravando este vídeo, a São Paulo Jundiaí, Santos Jundiaí, essa ferrovia foi construída pelos ingleses, São Paulo Railway Company, em 1870. Então, só teve essa ferrovia porque interessava para a Inglaterra buscar o café no interior de São Paulo e levar rápido para o Porto de Santos para vender para a Inglaterra. Vocês estão entendendo? Então, por isso que surgiu essa obra. Se vocês pegarem mapa ferroviário de Brasil, de Peru, de Argentina, de Angola, Moçambique, vocês pegarem um mapa ferroviário, vocês vão ver que as ferrovias elas não interligam para o interior. Elas saem do interior para o litoral. Tá. Mas todas as potências europeias tinham o mesmo espaço na disputa por mercado e na disputa por recurso? Não. As mais fortes tinham mais. A Inglaterra saiu muito forte de derrotar o Napoleão. Tinha a maior marinha da Europa. Então a Inglaterra sai na frente. A França sai um pouco atrás. Depois você vai ter Portugal com suas colônias que já existiam, Angola e Moçambique. Certo? Você vai ter outros países também. A Itália com a Líbia. Mas são pedaços menores, se você observar. E vai ter uma tensão, porque vão surgir dois países na Europa no século XIX, da unificação de pequenos estados na Itália e de pequenos reinos na Alemanha. Vão surgir a Alemanha e a Itália no final do século XIX, como países unificados. A Alemanha vai se tornar a maior potência militar terrestre da Europa, que é o antigo exército prussiano, combinado com os exércitos dos reinos alemães. Quer dizer, e a Alemanha vai querer um pedaço do bolo. Ela chegou atrasada, mas ela quer um pedaço do bolo. A Inglaterra não vai querer dar um pedaço do bolo, então quando Portugal reclama com a Inglaterra que quer interligar Angola e Moçambique, formando um único território ultramarino chamado Mapa Cor-de-Rosa, a Inglaterra rejeita. A Alemanha intercede em favor de Portugal e convoca a Conferência de Berlim,
em 1891. A Conferência de Berlim vai dizer o seguinte: a África não é de ninguém. Os rios têm que ter livre navegação. O Nilo, o Níger, o Congo, todos os rios têm que ter livre navegação. E quem chegar primeiro e botar bandeira é o dono. Mas na prática, a Conferência de Berlim, ela só meio que pegou o mapa da África e fez o Pizza Hut com ele. Dividiu os pedaços entre quem já era dono de alguns pedaços. A Alemanha conseguiu pegar algumas coisas para ela, nesse esquema de quem chega primeiro, mas na realidade ficou meio que convencionou a divisão da África entre as potências europeias. Tá, e os africanos? Eles ficaram sentados coçando o saco olhando isso acontecer? Não. Teve resistência armada, vários reinos resistiram à ocupação estrangeira. Teve o caso da Etiópia, que derrotou a Itália, que tentou invadir e anexar o reino. A Etiópia conseguiu derrotar os italianos. A gente tem várias histórias de resistência armada dos povos africanos, das tribos, dos reinos. Quer dizer, não foi fácil para o colonizador, mas o colonizador tinha várias vantagens, né? Arma, ele tinha tecnologia, ele tinha arma, quer dizer, então ele tinha várias vantagens, mas não foi fácil. Em algumas colônias a situação ficou que nem ficou o Vietnã, que nem ficou o Iraque. Volta e meia tinha atentado, morria gente, no caso da Índia, por exemplo. A Inglaterra detinha o domínio da Índia, o Raj britânico. 1/3 da Índia era governado pela Inglaterra e 2/3 pelos príncipes aliados dos ingleses, pelos príncipes indianos, certo? Mas essa relação, ela não era uma relação harmoniosa. De vez em quando o pessoal pegava em arma, fazia um atentado, explodia uma carruagem, quer dizer, não era fácil manter, mas valia a pena manter, porque você roubava os recursos e usava nas fábricas. E a Alemanha, como uma potência militar grande, existia o medo da Inglaterra que a Alemanha decidisse se impor para pegar mais pedaços do mundo no tabuleiro de war que eles estavam jogando, chamado mercado internacional. Então a Inglaterra vai se juntar com países que não gostam da Alemanha e fazer um grupinho, uma panelinha, chamada Tríplice Entente ou Entente Cordiale. A Entente Cordiale e a Entente Cordial vai ser o quê? A Inglaterra, a França e a Rússia. É um pacto de não agressão e um pacto de defesa mútua. Ou seja, se a Alemanha ou algum outro país decidir declarar guerra, os outros países do pacto são obrigados a declarar guerra à Alemanha. Guarda que isso é importante. A Alemanha, percebendo isso, para criar um equilíbrio geopolítico, ela vai fazer um bloco de alianças dela. Entre ela, o Império Austro-Húngaro e a Itália, chamado Poderes Centrais ou Tríplice Aliança. Então vai ser uma panela contra outra panela. E por alguns anos, desde o fim da Guerra Franco-Prussiana, por alguns anos, a Europa vai viver em paz. Mas não é uma paz. É uma paz meio assim, qualquer coisa que acontecer vai estourar uma guerra. É uma paz nervosa, que a gente vai chamar de paz armada. Que em paralelo à paz, vão começar a desenvolver tecnologia militar para caso haja uma guerra. Porque se houver uma guerra, vai estourar uma guerra geral. Uma guerra mundial. Certo? Então. Mas por que estourou? Estamos chegando lá. E o Império Austro-Húngaro, o Império Germânico, o Império Otomano, todos esses grandes impérios, eles tinham uma grande fraqueza. No passado era uma virtude, que é um governo centralizado forte. No século XIX passa a ser uma fraqueza, porque o que surge no século XIX? Surge o conceito de nacionalismo. Nacionalismo passa a ideia do quê? Nacionalismo passa a ideia de que é uma religião cívica. É a ausência da transformação da identidade do Estado, de uma identidade pautada na religiosidade cristã, para uma religiosidade laica. Por exemplo, o nacionalismo fala o seguinte: morrer pela pátria. A pátria é o pai do povo. Por exemplo, Vaterland na Alemanha, Motherland na Rússia. Quer dizer, a pátria, o termo pátria vem de pai. É o seu pai. A nação é o seu pai, é a sua mãe. Você tem que se sacrificar pela nação. Quer dizer,
essa ideia de que a nação é um ente mitológico, e esse mitológico com seus fundadores deusificados. Por exemplo, um fundador deusificado, George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, são os caras que estão nas notas de dólar. Eles são divinificados, eles são os fundadores da nação, os pais fundadores. Por exemplo, no Brasil, Marechal Deodoro, Dom Pedro, quer dizer, a gente tem também os heróis da nação Tiradentes. Essa deusificação dos heróis da pátria, que a gente tem no ensino de história não crítico, de só contar os grandes feitos dos grandes heróis, Duque de Caxias, Deodoro, Barão do Rio Branco, quer dizer, para construir a ideia de que o Brasil é uma nação forte. Mas é uma construção, é uma narrativa construída. E cada povo de etnia diferente que mora no Império Austro-Húngaro vai começar a construir a sua narrativa. Os sérvios, os croatas, os albaneses, os húngaros, cada um vai querer seguir seu caminho fora do Império Austro-Húngaro, mas o Império Austro-Húngaro não vai deixar eles saírem. Vai começar uma tensão de briga de rua, policial batendo em manifestante na Áustria, certo? A Sérvia é um reino independente da Áustria, mas tem muitos sérvios que moram na Áustria e são oprimidos. Certo? O que vai acontecer? Em 1914, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele vai fazer uma visita de estado a Sarajevo, a capital da Bósnia, atual Bósnia-Herzegovina. E nessa visita pública, ele vai ser assassinado por um camarada chamado Gavrilo Princip, que ele era de uma organização terrorista chamada Mão Negra, patrocinada por quem? Pela Sérvia. O Império Austro-Húngaro vai cantar de galo. Mataram o herdeiro do trono e eles querem satisfação. Eles vão intimar a Sérvia a dar uma explicação de por que o cara foi assassinado e por que o cara que puxou o gatilho é sérvio. A Sérvia vai dar uma enrolada, vai enrolar, não vai dizer que fez, mas não vai dizer que não fez, vai ficar meio assim. Aí a Áustria fala, vai se fuder então, vou declarar guerra. Só que a Sérvia, todos esses povos da antiga Iugoslávia, eles são eslavos. E quem tinha um pacto de proteção de todos os povos eslavos como política externa? A Rússia. Então a Sérvia vai mandar uma carta para a Rússia pedindo que a Rússia proteja eles da Áustria. Aí a Rússia, enfraquecida de uma guerra que eles perderam para os japoneses, de uma tentativa de revolução em 1905, a Rússia enfraquecida hesita, mas os nobres mais à direita e o czar decidem aceitar a guerra. A Alemanha manda uma carta para a Rússia e fala, se você entrar em guerra com a Áustria, eu vou entrar em guerra para proteger a Áustria. Aí começa um climão, fica um climão, tipo, se eu declarar guerra, o outro vai declarar. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O Kaiser alemão sai de férias, enquanto está rolando a crise, o imperador alemão. Aí os oficiais, o alto oficialato prussiano, que comanda o exército alemão, o Ludendorff, o Hindenburgo, eles declaram guerra à Rússia, com o imperador viajando. Aí a França, vendo isso, com medo de tomar uma encoxada da Alemanha, já mobiliza e declara guerra à Alemanha. E a Inglaterra fica neutra. A Inglaterra dá uma de João sem braço, fica meio neutra. Fica enrolando. Até que a Bélgica é invadida pela Alemanha como parte do plano Schlieffen, que era um plano para invadir a França através da Bélgica. E a Bélgica era território de uma monarquia que era parente de sangue da monarquia inglesa. Então, quando a Bélgica é invadida, a Inglaterra entra na guerra. Então, por tabela, todas as colônias que pertencem a esses países ao redor do mundo entram na guerra. Por isso que é uma guerra mundial. Só que a Primeira Guerra Mundial não é uma guerra mundial. Ela é uma guerra europeia que, por tabela, se lutou no mundo. Porque a Europa era dona do mundo, praticamente. Os únicos países não europeus que vão ter uma força na Primeira Guerra Mundial vai ser o Japão no final e os Estados Unidos, que eles vão entrar no final, para usufruir de alguns ganhos territoriais. Então, essa guerra, você está pensando, pô, essa guerra começou por nada, então. Era uma tensão acumulada por causa de comércio,
por causa de influência internacional, era uma tensão acumulada que explodiu. Sim, foi só isso. Realmente foi só isso. Tanto que vários veteranos da Primeira Guerra Mundial, que deram entrevista para vários documentários que foram feitos enquanto eles ainda estavam vivos, falaram que eles não sabiam nem porque eles tinham lutado. Aí construíram uma ideia de que a Alemanha queria dominar o mundo, tentaram construir várias narrativas, mas a Primeira Guerra Mundial foi só isso. O problema é o que acontece depois. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano vai entrar na guerra ao lado da Alemanha para defender seu território dos europeus. Com a derrota do grupo da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro vai ser desmontado, vai se criar Áustria, Hungria, Iugoslávia e Tchecoslováquia. Vai ser desmontado. A Alemanha vai perder parte de seu território, vai ter que pagar uma grana violenta em indenização de guerra, vai ter parte do território a proibição de ter exército, quer dizer, vai ter várias imposições humilhantes para com a Alemanha. Por quem? Pelos Estados Unidos? Não. Pela Inglaterra e pela França, por vingança histórica e para fragilizar a Alemanha. Isso vai ser o maior erro estratégico deles, porque a gente sabe muito bem, olhando para o passado, a partir do presente, que o movimento nazifascista, que é a nossa próxima videoaula, ele vai usufruir dessa raiva que o alemão comum vai sentir do seu governo por ter aceitado esse tratado horrível e vai se chegar ao poder por meio de eleições e fazer o que fez, o nazifascismo. E o Império Otomano vai ser desmontado também. Parte vai ficar com a Inglaterra, parte vai ficar com a França. E durante a Segunda Guerra Mundial vai ser proposta a criação do Estado de Israel no pós-guerra. E com a criação do Estado de Israel tem aquela zona que até hoje ficou o Oriente Médio. Então a Primeira Guerra Mundial, para o Eric Hobsbawm, é o fim da Belle Époque, ou seja, da época bela. Bela para os burgueses, que para os pobres era uma bosta. Tá? E o começo do que a gente vai chamar de o breve século XX. O breve século XX, porque foi curto, foi sangrento, foi transformador e foi violento, que é o quarto livro do Hobsbawm, que ele escreveu no final do século XX, em 99. Um livro muito bom, por sinal, para vocês pegarem para ler. Quem tiver o tempo para ler, vale a pena. Aí, a Primeira Guerra Mundial deu origem ao quê? Ao nazifascismo. Foi a primeira vez que o socialismo tomou o poder em algum lugar do mundo, graças à miséria que a guerra causou na Rússia. O Lenin e seus amigos conseguiram tomar o poder e fazer a União Soviética. Quer dizer, o comunismo chega ao poder durante a Primeira Guerra Mundial, o fascismo vai nascer dela. Quer dizer, a gente vai ter várias transformações do mundo que estão ligadas diretamente à Primeira Guerra Mundial. Mas a Primeira Guerra Mundial, geralmente pela historiografia, ela é esquecida. Ela é esquecida porque a sua irmã mais nova, a Segunda Guerra Mundial, é mais midiática, é mais famosa. Tem mais documentário, mais filme, porque é uma narrativa mais interessante. Porque o nazista, é fácil você colocar o nazista como um cara mau. Mas como é que você vai explicar um soldado alemão da Primeira Guerra Mundial como um nazista? Ele não era nazista. Ele estava seguindo ordens do seu país. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, que na Primeira Guerra Mundial, você consegue demonizar o soldado. Você não consegue demonizar o inimigo. O inimigo é um demônio, ele tem que ser destruído, ele é uma ameaça à civilização. Enquanto que na Segunda Guerra Mundial é muito fácil você fazer isso. Parte por causa do ódio que vai se criar em relação ao nazismo, que é uma ideologia odiosa, realmente odiosa, então o ódio é justificado, e o orientalismo, o preconceito com o oriental, porque o japonês como louco, como kamikaze, como pirado na batata, quer dizer, então é muito fácil você fazer filmes ambientados na Segunda Guerra Mundial e demonizar o inimigo. Assim como os americanos fazem os filmes na época da Guerra Civil Americana, e os filmes na época da Guerra Civil Americana, eles são pautados muito naquela ideia do Sul. O cara do Sul como o cara que bate no negro, que odeia que maltrata o escravo. Quer dizer, você tem toda aquela coisa preconcebida, um clichê pronto. A vitória na Primeira Guerra Mundial dos aliados vai colocar os Estados Unidos como potência econômica, porque a Europa vai estar meio detonada da guerra
E os Estados Unidos vai fazer dinheiro vendendo coisas para Europa. Vendendo o quê? Vendendo produtos, vendendo borracha, vendendo carro, metal, aço, produtos. Quando a Europa se reergue e fala para os Estados Unidos, agora a gente não vai comprar mais, porque a gente já pode fazer de novo o nosso, vai ter uma crise de capital especulativo nos Estados Unidos, chamada crise de 29, que vai respingar no Brasil, como vocês vão ver na videoaula da Revolução de 30, que está nessa playlist. Vai respingar no Brasil, vai respingar no Chile, na Argentina, na Europa, na Alemanha. A Alemanha, que estava se recuperando da guerra, vai afundar de novo em crise econômica. Quando a gente tem crise econômica, o que acontece? A gente tem uma radicalização da política, para a direita e para a esquerda. Porque enquanto as coisas estão indo bem, todo mundo é moderado, é bonitinho, é democrático, vota nos partidos de centro. Quando a economia desanda e começa a afetar a sobrevivência das pessoas, comida, escola, moradia, saúde, o pessoal começa a ficar estressado. Aí o pessoal estressa para a esquerda, quer fazer uma revolução comunista, ou o pessoal estressa para a direita, quer fazer um governo conservador mais radical, porque a democracia não dá conta. O Hitler, se aproveitando dessa situação, é o que a gente vai ver na próxima videoaula. O Hitler, se aproveitando dessa situação, ele chega ao poder eleito pelo povo em 1933, na Alemanha. Um cara que tinha sido preso em 1924 por tentar dar um golpe de Estado, ele entra eleito e dá um golpe. Porque a situação política favoreceu a ascensão dele dentro da Alemanha. Porque os judeus, muitos judeus ricos, tinham medo do comunismo. Então vários judeus ricos apoiaram Hitler na sua campanha eleitoral, falando, esse discurso que quer matar a gente é só retórica, e não vai matar a gente de verdade. É mais fácil engolir o Hitler do que engolir um comunista tirando minhas coisas. No final, o Hitler tirou as coisas deles e a vida deles. Então é complicado. Quando a gente tem um momento de ruptura, a gente tem tensão política. Porque a política, se a gente pensar a teoria marxista, tudo depende da economia. Se a economia vai bem, as coisas vão bem. Se a economia vai mal, a economia balança todas as estruturas. A igreja, a escola, o partido político, o governo, quer dizer, tudo balança. Porque o que está na base da pirâmide para os marxistas é a economia. Quando a economia vai mal, balança tudo. Tanto que balança que o reflexo da crise de 2008 nos Estados Unidos é a eleição do Trump. E quando o Trump perdeu a eleição, os malucos invadiram o Capitólio. E os caras lá nos Estados Unidos acreditam que a eleição foi roubada e para eles aquilo é crença. Eles acreditam naquela bolha que eles vivem e aquilo é verdade. Sendo verdade, o que acontece? A gente se mexe de acordo com a nossa verdade. Você não tem mais a verdade, você tem verdades. História tem muito isso. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a gente sabe que ela causou vários problemas do mundo atual, mas dependendo do historiador que vocês forem ler para estudar a Primeira Guerra Mundial, alguns historiadores vão ressaltar a questão da Alemanha nazista, outros vão ressaltar a questão do começo da luta anticolonial na África, porque os africanos foram usados como soldados para morrer na Primeira Guerra. Só que eles não tinham cidadania, eles eram colonos dos europeus. Quer dizer, esse uso sem vantagem começa a desencadear nas elites locais, na África, na Índia, um sentimento de anticolonialismo. Nesse contexto que vai surgir o Gandhi, por exemplo, na Índia, o Muhammad Ali Jinnah, no Paquistão, vão começar a surgir as lideranças, Kobeni Nkrumah, em Gana, o Jamal Kenyatta no Quênia, quer dizer, vão começar a surgir as lideranças para questionar por que a gente tem que fazer parte do Império Britânico, se o Império Britânico mata a gente de fome, rouba nossos recursos, e quando tem guerra a gente ainda tem que morrer por eles. Quer dizer, a Primeira Guerra Mundial também joga essa luz nas elites coloniais que vão começar a pensar o quê? Sai fora disso aí, isso aí não presta. A crise de 29, que é diretamente causada pelo fim da Primeira Guerra Mundial,
vai colocar no Brasil uma luz amarela, que a gente não pode ser um fazendão de café, ficar só vendendo café para os gringos. Porque qualquer crise que acontecer no mundo, café é supérfluo, ninguém mais toma café. E o Brasil tomou porque ninguém mais quis tomar café. Aí o Getúlio Vargas e um grupo que a gente vai ver na videoaula da Revolução de 30, que vai estar nessa playlist, o Getúlio Vargas com alguns grupos aqui no Brasil vão tomar o poder com essa discussão de que o Brasil não pode ser só um fazendão de café. O Brasil tem que ter indústria, o Brasil tem que se modernizar, se tornar mais independente da influência do mercado internacional. Quer dizer, um projeto nacionalista de Brasil, ou mesmo no Egito, nos anos 50, quando Nasser vai se tornar presidente do Egito e nacionalizar o canal de Suez, expulsar os ingleses. Você está vendo? Essa ideia, a Primeira Guerra Mundial é o começo de um desdobramento de uma luta anticolonial, de eu não quero mais fazer parte desse império inglês, desse império francês, eu quero seguir meu rumo como país, como povo. Nacionalismo. E a questão da União Soviética vai assustar todo mundo, porque de repente o Marx, que não passava de um fanfiqueiro de quintal, que tinha o livro dele, um monte de gente lia e discutia, mas nunca tinha saído do papel, de repente o livro saiu do papel no maior país do mundo, a Rússia. E se saiu do papel na Rússia, o que impede de sair do papel em outros lugares, que são tão ruins quanto a Rússia? Então, a burguesia vai ficar com medo do comunismo. Vai ter um medo do comunismo, ao mesmo tempo com crise econômica. Quem a burguesia vai buscar como amigo? Os nazistas, Mussolini, Getúlio Vargas, pessoas à direita que têm um projeto capitalista autoritário. Por exemplo, todas essas fábricas alemãs que a gente compra coisa hoje usaram mão de obra escrava judia na Segunda Guerra Mundial. A Bayer fabricava o gás que eles usavam no campo de concentração. Bayer, a Volkswagen, a Porsche, a BMW, todas elas usavam mão de obra escrava durante a Segunda Guerra Mundial. Todos esses donos de fábricas, eles viram no nazismo a salvação de suas rendas, porque se houvesse uma tomada comunista na Alemanha, o que ia acontecer com eles? Eles iam ter que fugir, se não conseguissem fugir, eles iam ser mortos. Porque toda revolução vira um banho de sangue, porque ninguém transforma uma sociedade sem matar ninguém, isso não existe. Então, para não ter uma revolução que matasse a gente faz uma revolução que mata os outros. Então é aquela opção, entre duas facas eu escolho a que vai doer menos. E por que eu sou forçado a tomar essa escolha? Porque o capitalismo, quando ele entrou em crise, ele balançou a estrutura da sociedade. E o capitalismo ele é um sistema que ele vive em crise. Se vocês repararem, 1929, 1968, 1972, crise do petróleo, 2000, a crise.com, 2008, a crise imobiliária, 2012, o calote da Grécia, 2020, a crise econômica do Covid. Que a economia já não estava indo bem, aí veio o Covid jogou... Então, só para encerrar, a gente vai continuar esses desdobramentos nas próximas aulas. A próxima aula, aula 2 dessa playlist, já vamos voltar a falar do nazifascismo. Então, já emenda um vídeo no outro. Se você curtiu, esse conteúdo te agregou alguma coisa... Deixa um comentário, segue o canal, dá uma curtidinha e beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.